E quando longe de casa, ferido com frio, o inimigo você espera. Ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Trecho da música O Senhor da Guerra, da banda Legião Urbana. Vale muito a pena você ouvir essa música nesses tempos atuais. Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Bom, eu acho que vocês perceberam que mudou alguma coisa por aqui, né? Estamos aqui no estúdio novo que ainda está sendo montado, ainda faltam alguns detalhes aqui, mas a gente vai conseguir resolver isso pelos próximos dias. No tutorial de Photoshop de hoje, a gente vai fazer duas montagens, ou uma montagem com dois rostos, um do Putin, outro do Hitler, né? Porque são duas pessoas aí que parece que têm o mesmo gênio. Infelizmente, assim, a gente tem que ter essas pessoas no mundo, a gente tem que ter, não, tem essas pessoas no mundo e isso daí é algo realmente muito triste, tá? A gente vai fazer algo nesse sentido de juntar esses dois rostos aí dessas duas figuras nefastas que a gente tem na história da nossa humanidade. Todos os arquivos usados para nesse tutorial, eles estão no link na descrição. Se você quiser baixar e usar, fique à vontade, tá? Uma coisa importante que tem, esses arquivos aí, com exceção da foto do Putin e do Hitler, são arquivos que eu já tinha aqui no meu computador. Então, fica aqui a dica, tenha sempre muitos arquivos no seu computador, tenha muitos assets, que isso daí vai ajudar vocês a quando precisarem de algo, vocês já terem no seu computador e, claro, tem que ser bastante organizado, né? E eu já quero pedir para você deixar seu like nesse vídeo, porque o YouTube falou que esse ano ele quer like nos vídeos. Então, se você der bastante like, o YouTube vai entender que esse vídeo é bom, assim ele vai recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas. E claro, cara, se você não é inscrito, quer saber sobre Photoshop, se inscreva, porque esse canal aqui, ó, é top, viu? Vamos lá para o nosso tutorial. Bom, a gente está aqui já com esses arquivos abertos, tá? São várias texturas que eu usei e, claro, essas texturas aqui, todas elas eu já tinha aqui no meu computador, então coloquei aqui para vocês também poderem ter acesso a ela. E, claro, essas fotos aqui do Putin e do Hitler foi achado aí pela internet no momento que eu fui fazer esse tutorial. Vou começar aqui com a figura do Putin aqui, vou dar aqui um duplo clique, ele já abriu aqui a nossa imagem, vou tirar aqui o cadeado para a gente poder editar essa imagem. E como de costume, eu já vou transformar essa imagem aqui em objeto inteligente. Eu sempre faço isso, que é o meio de proteger essa imagem, então eu sempre coloco ela aqui como Smart. Caso eu queira mudar alguma coisa, o Smart me dá a possibilidade de não perder resolução, de deixar a imagem intacta, entre aspas, aqui, né? E aí, também agora, eu vou vir aqui e vou arrastar a foto do Hitler aqui para dentro. Pronto, perfeito. Uma coisa importante nesse tipo de imagem, nesse tipo de montagem, é que nós temos que, de preferência, ter os dois rostos olhando para a mesma direção, na mesma perspectiva. Mas eu não achei nenhuma foto dos dois assim que se enquadrasse. A mais próxima que eu achei foram essas duas aqui, que você pode ver que ela tem um ângulo um pouquinho diferente. Enquanto o Putin está um pouquinho de lado, o Hitler está aqui um pouquinho de frente, mas basicamente o rosto, assim, a posição do rosto está bem parecida, o direcionamento do olhar que também está um pouquinho fora, mas a gente vai conseguir contornar isso daqui. Primeira coisa que você tem que fazer para ajustar esses dois rostos, como se fosse um rosto só, é a gente alinhar pelos olhos. Então fica a dica aí, sempre alinhe pelos olhos. Eu vou jogar aqui a imagem do Hitler para baixo da imagem do Putin. Na imagem do Putin, eu vou apertar 5 para ficar com uma transparência de 50%. Seleciono aqui a camada do Hitler, deixa eu nomear aqui como Putin, para a gente só
se achar. Eu vou retirar aqui esse seleção automática porque eu quero ficar somente aqui, pegar essa imagem do Hitler. Então, por exemplo, aqui eu já tenho a posição do olho quase igual, mas você pode ver que o rosto está bem diferente. Enquanto o Putin está bem próximo, com uma cabeça bem grande, o Hitler está ali com uma cabeça bem pequenininha. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui aumentar um pouquinho essa imagem. Você viu que os olhos não ficaram aqui no mesmo lugar, mas não tem problema não, tá? Nós vamos contornar isso daqui a pouco. E vou aqui escolher um ângulo parecido aqui, uma posição mais ou menos parecida aqui dos olhos aqui. Eu acho que aqui tá bom. Deixa eu só dar aqui uma puxadinha para cá. Vamos lá, mais ou menos aqui, pronto. E agora eu posso aqui assim, perfeito. Aqui, aí, com a seta. Eu acho que aqui está mais ou menos aonde a gente queria. Vocês podem perceber que os olhos não ficaram, os dois olhos não ficou exatamente na mesma posição. Era o ideal, mas também não tem nenhum problema quanto a isso. Então, podemos dar aqui o Enter. Então, a nossa imagem do Hitler está mais ou menos posicionada aí na posição que a gente quer. Volto aqui para a imagem do Putin, aperto 0 e eu tenho essa imagem do Putin aí já inteiro. Como a foto do Hitler é em preto e branco, é interessante também a gente deixar a imagem do Putin em preto e branco. Então, o que nós vamos fazer? Selecionei a imagem do Putin, venho aqui nos filtros e olha, preto e branco. Apareceu do jeito que tiver, você deixa. A única coisa que eu vou fazer, eu vou dar só uma escurecedinha um pouco no vermelho e um pouco aqui no amarelo. Não, no amarelo acho que eu vou aqui clarear um pouquinho, tá? Para saltar aqui quase que um contraste entre uma imagem, entre cores, para deixar o rosto dele um pouco mais vívido, vamos dizer assim. E aí eu clico aqui para criar um Clip Mask, então você vê que o preto e branco está atuando somente na camada do Putin e não na camada do Hitler. Perfeito, é assim mesmo que a gente quer. Próximo passo que a gente vai fazer é a gente fazer a simulação do papel rasgado. Por isso, eu tenho aqui, dois arquivos EPS, eu tenho 1 e 2, ou 1 e 2, então é esse aqui que a gente vai usar. Eu vou começar arrastando esse 2 aqui para dentro, perfeito. Vamos dar aqui um Enter, ele apareceu aqui em cima, certo? Vou rotacionar ele. Vou aumentar ele aqui, perfeito. Vamos aumentar aqui, aqui também. Eu acho que essa posição aqui tá legal. Uma coisa aqui interessante é que você viu que parece que ele tá bem largo, né? Eu queria deixar isso aqui um pouco mais espremido, senão fica muito papel, fica feio. Então, de novo, Ctrl T, eu venho aqui, seguro o Shift e agora, eu meio que amasso isso daqui, tá? Estou dizendo amasso, que é um jeito bem grosseiro de falar que eu acho até aqui essa imagem, tá? Vou puxar para cá um pouquinho e aí beleza. Uma coisa ruim disso aqui, do jeito que tá, é que tá um traço reto e eu quero fazer um negócio um pouco mais irregular. Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu tenho aqui um Smart Object, eu venho aqui agora em Editar e venho aqui, Distorção de Marionete. Perfeito. Eu clico aqui para criar um ponto e aqui também para criar um ponto. Isso vai fazer com que isso aqui não se mexa além desses dois pontos, ou seja, ela vai começar aqui e terminar aqui, tá? Então é isso que eu quero fazer. Então eu acrescento mais aqui 2 pontos e agora eu venho aqui, eu dou uma curvatura, vamos dizer assim, eu deixo aqui um pouquinho mais curvo. Eu acho que assim a nossa imagem fica um pouquinho mais legal. Eu acho que aqui assim também tá bom, pegando ali o rosto ali do Putin, eu acho que aqui agora ficou bom. Uma coisa também interessante nessa imagem é porque é o seguinte, o Hitler, ele é muito conhecido pelo seu bigodinho, né? Então a gente tem que deixar aqui parecendo aqui para deixar o bigode aqui do Hitler. Pronto, dei um Enter, tá feito. Agora eu vou pegar aqui a outra imagem, venho aqui no número 1, arrasto aqui para dentro do Photoshop e aí dou um Enter, mesma coisa. Vou rotacionar ele, aumentar ele para ficar maior, para ficar de uma ponta a outra. E também aqui, eu também vou achatar aqui para não ficar algo muito grosso assim, perfeito? Eu acho que aqui tá legal. E aí eu vou fazer a mesma coisa
que é aquela distorção de marionete. Dei um Enter, agora venho aqui em editar, distorção de marionete. Um ponto aqui, outro ponto aqui, e agora eu posso modificar esses pontos do jeito que eu quero. Não quero que um acompanhe o outro, eu quero fazer isso aqui um pouco diferente. Vou aqui puxar aqui, ó, pronto. Eu acho que desse jeito aqui tá legal, pronto. E aí, aqui eu puxo ele para cá. Aqui tá legal? Eu acho que assim eu acho que ficou bem interessante, ó. Perfeito, e dei um Enter. Tudo isso aqui é para a gente criar um rasgo bem assimétrico para ficar bem legal isso, para não ficar aquela coisa bem retinha, certinha. Pronto, perfeito. E agora o que a gente vai fazer? Nós temos que agora mostrar a imagem do Hitler embaixo da imagem do Putin. Então, para a gente fazer isso, muito fácil. Ó. Aqui no Putin, eu vou criar uma máscara. Então, essa máscara que já foi criada. Vou aqui dar um zoom. Tecla de atalho B para ativar a ferramenta Brush. Eu vou aumentar essa ferramenta aqui. Botão direito do mouse. E aí eu vou manter aqui a minha dureza em 100%. Na imagem aqui do Putin, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro plano aqui em preto, opacidade em 100%, eu vou apagar essa imagem aqui, ó. Tomando cuidado para não passar para cá, tá? Somente aqui dentro desse vão desse círculo aqui. Eu vou fazer isso aqui em toda a extensão. Assim que terminar, eu volto. Pronto, tá aí, e você já pode perceber que a gente já tem que fazer mais alguns ajustes, né? Aqui, o olho não ficou exatamente aonde a gente queria que ficasse. Parece que tá igual o olho daquele cara da Petrobras de antigamente, né? Que era um olho em cima e outro embaixo. Então, a gente vai ajustar isso aqui. Na imagem do Hitler, agora com a tecla de atalho V para ativar a Pen Tool, eu vou aqui aumentar aqui algumas coisas na seta aqui mesmo, ó. Eu acho que o olho dele aqui tá bom e também olha só como que o cabelo encaixou bem mais legal aqui nessa posição. Então eu acho que aqui a boca ficou legal, o nariz ficou legal, o olho ficou legal. Eu acho que ficou isso aqui bem interessante. Uma coisa que não ficou tão legal aqui é que você vê que o encaixe aqui do paletó, ele não caiu tão bem. Mas isso a gente vai resolver lá na frente, tá? Lá na frente eu vou mostrar para vocês como podemos resolver isso daqui. E a outra coisa que é importante é que aqui, se eu colocar um risco exatamente aqui, fica um corte muito seco aqui, muito próximo da cabeça, e isso não é legal. Então, para resolver isso, ó, fiz aqui uma seleção na camada do Hitler, vou dar aqui um Ctrl J, ele criou aqui esse pedacinho, eu vou segurar Shift e vou aqui arrastar até completar a imagem. Então fica bem perceptível e eu acho isso uma solução bem fácil. Aqui embaixo nós vamos cortar a nossa imagem, deixa eu vir aqui com a tecla de atalho C, ó. Vamos aqui apertar a ferramenta certa, que é a ferramenta de corte, apagar, e aí agora sim a gente pode cortar aqui. Eu acho que aqui tá bom, pronto, dei um Enter. Agora aí a gente já tirou a parte lá de baixo. Tá aqui um Ctrl 0, pronto, então você vê que a gente já tem uma imagem aí bem legal, bem interessante. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma dramaticidade maior nessa imagem, utilizando uns filtros e também um ajuste de cor aí que vai ficar bem da hora. Vou começar aqui, ó, selecionando a camada preto e branco e vou selecionar aqui uma cor sólida. Na cor sólida, eu vou colocar aqui essa cor, ó, D8, 37, 37 e vou dar um OK. Vou mudar aqui o Blend Mode para multiplicação e, claro, vou dar um Ctrl Alt G para que essa camada em vermelho atue somente sobre aqui o rosto do Putin, tá? Então, no Hitler não vai ter esse vermelho. Uma coisa que é interessante também de vocês observarem é que a imagem do que tem no Hitler, ela está um pouco mais estourada que a imagem que tem no Putin. Vamos tentar resolver isso?
Então, para isso, a gente vai aqui criar um filtro de curvas, certo? Aí eu vou pegar aqui, ó, nas partes, quase nos tons médios, vou aumentar aqui um pouquinho, e aí nos tons um pouquinho mais escuros eu vou diminuir aqui. Então, eu tenho um contraste maior, que eu acho que aproxima mais do que é ali a imagem do Hitler, tá? Então, você pode fazer os ajustes aí conforme você queira, mas eu acho que aqui, porventura, acho que aqui, desse jeito aqui tá bom. Então, vamos lá aqui, ó, antes e depois. Eu acho que agora as duas imagens, pelo menos na iluminação, elas se aproximam um pouco mais. Qual que é a parte ruim disso? Ó, vou retirar aqui o filtro. Eu perdi muita informação do paletó de baixo. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, eu vou dar um Alt Delete, eu pintei toda a camada aqui de curvas de preto, então eu vou com o brush, ferramenta aqui, botão direito do mouse, botão direito do mouse, dureza em 0, e agora eu vou revelar as curvas somente onde está o rosto do Putin. Ó. Vou mudar isso aqui para branco e agora eu passo aqui para a gente permanecer com as informações no outro canto da imagem exatamente como está. Eu não quero que perder informação nem do paletó e nem deixar lá o fundo tão claro assim. Eu acho que do jeito que está aqui agora, eu acho que sim, aqui está muito bom, tá? E também eu acho que esse vermelho está meio rosa, então não é rosa que eu quero um vermelho mais intenso mesmo. Então venho aqui e vou puxar aqui um pouquinho por vermelho aqui para baixo, para ficar um vermelho realmente um pouco mais intenso. Eu acho que agora sim ficou bem mais interessante esse vermelho. Outra característica de uma imagem como essa, para a gente deixar ela com um toque bem trabalhado, não vou dizer nem realista, não é essa a ideia, mas de algo assim visualmente bem interessante, a gente também tem que equilibrar o ruído. Ruído é uma coisa que acontece na fotografia, principalmente em fotos antigas, aonde eu tenho vários pontinhos que quando você dá um zoom, você vê que a imagem não é aquela imagem bem lisinha que tem. Ela tem vários pontinhos de cor. Deixa eu ver se na do Hitler tem aqui, ó. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Você está vendo que é algo meio manchado, não é uma imagem certinha? E essa imagem do Putin, por ser uma imagem recente, ela não tem esse problema. Então a gente tem que colocar isso de forma artificial para que as duas imagens tenham um aspecto visual igual, mais parecido possível, tá? Então, eu tenho aqui nas texturas que também está aí no arquivo que eu deixei para vocês fazerem download, eu tenho essa textura, eu vou clicar e arrastar aqui até o Photoshop. No caso, ela veio aqui em cima dessa camada de preenchimento e eu quero que ela atue somente na área do Putin, então, Ctrl Alt G. Então, você viu que essa seta está dizendo que ela está atuando só aqui. Tecla de atalho V para ativar Move Tool e aí seguro Alt, arrasto para cima para ela crescer nas duas direções. Vou mudar aqui o Blend Mode para multiplicação, vou dar um duplo clique aqui na imagem da textura, segura Alt e arrasta o slide branco para a esquerda e o slide preto para a direita. Deixa eu dar aqui um zoom, então olha só como a nossa imagem aqui mudou, eu acho que já está bem legal. E também eu vou diminuir aqui a opacidade para não ficar algo tão forte, tá? E é isso aí, é no olho, é no visual, mas acho que aqui em 60% ficou ótimo. Eu tenho aqui um antes e um depois. Eu acho que esse ruído ele dá uma naturalidade maior para a foto. E agora a gente vai começar a construir aqui o nosso papel rasgado, vamos dizer assim. Ó. Tenho aqui a base de papel, eu vou aplicar uma textura, tenho aqui essa textura que parece um concreto, jogo ele aqui para dentro, dou um Enter e aí eu vou rotacionar ele aqui, vou diminuir aqui o zoom e aí eu vou deixar aqui mais ou menos do tamanho. Vou segurar Shift e aí pronto, eu acho que aqui ele já engloba tudo. Veja só. Eu tenho aqui essa textura e aqui embaixo essa base de papel. Eu quero que essa textura atue somente aqui no base de papel, então Ctrl Alt G. Então agora você pode perceber que onde eu tinha o que era preto, agora eu tenho este papel. Mas acontece que é o seguinte, eu quero que esse papel também tenha umas nuances de vermelho. Então eu vou vir aqui, por exemplo, sobreposição de cor,
Vou colocar aqui uma cor vermelha, ok, não mudou absolutamente nada, mas é porque eu tenho que mudar aqui o Blend Mode da textura para multiplicação. Eu vou fazer aqui a mesma coisa, só segura Alt, clica no FX e arrasta aqui até a esquerda. Então agora você pode ver que eu tenho aí uma textura nesse papel. Como essa textura parece que ela está muito nítida numa imagem que não está tão nítida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano e vou dar um desfoque gaussiano de 0,5. Pronto, é só para não ficar tão nítido quanto estava. Vou dar aqui um Ctrl 0. Eu acho que está muito bom. E agora, mais uma vez, eu venho aqui agora na minha pasta, venho aqui nessa textura, ó, exatamente essa, vou clicar e vou arrastá-la de novo. Vou dar aqui um Enter e vou posicionar ela aqui. Eu vou ter que criar uma cópia porque vai ser cada uma para um desses papéis. Clico aqui, arrasto, seguro o Shift aqui para dar uma esticadinha de novo para cá. Vamos ver aqui se está tudo bem. Está tudo bem, ok. Dei Enter, Ctrl Alt G para atuar somente nessa camada aqui do papel. Feito isso, eu venho aqui também, mudo aqui para multiplicação, dou um duplo clique, e aí você segura Alt, clica aqui no slide branco e arrasta ele para a esquerda, clica no slide preto e arrasta ele para a direita. Então, acho que aqui você criou umas nuances bem legal e pode dar aqui um OK. Vou duplicar isso aqui, Ctrl Alt G para atuar só na camada de baixo, e agora eu venho aqui e mudo perfeitamente, eu acho que aqui está ok. E agora a gente vai criar aqui um pouquinho de sombra, bem leve mesmo, porque senão a gente fica com uma cor muito chapada. Então o que a gente vem aqui, seleciono uma dos papéis, eu vou marcar isso aqui como direita, ok? E aí no da direita eu venho aqui em efeitos e sombra interna. Em sombra interna eu vou deixar desmarcado esta opção aqui, ó. Vou aumentar e agora eu tenho que jogar para cá. Prontinho? Não é para cá mesmo, ó. É que ele está bem aqui, tá vendo? Então vamos voltar aqui para 0 de novo. Vou aumentar aqui o tamanho. Eu vou deixar a distância aqui em 3 pixels e eu vou aumentar aqui esse tamanho, ó. Acho que aqui está perfeito. Agora sim eu diminuo a opacidade para ficar bem de leve mesmo, só como se tivesse um pequeno relevo. E posso dar aqui um OK? Não, eu vou colocar aqui também uma sombra projetada, vou deixar aqui também em 0. Gente, é bem de levezinho mesmo, é só para dar. Vamos dar aqui um Ctrl 0 e eu acho que agora ficou bem legal aí, eu tenho uma sombrinha bem de leve. Eu vou segurar Alt e aí eu vou arrastar isso aqui para baixo. Com uma observação, eu tenho essa sombra também da direita para a esquerda. Eu vou ter que inverter ela no papel da esquerda. Então, eu vou dar um duplo clique aqui em sombra interna. Em vez de ter 90, em vez de ter 0, vai ter aqui 180. E aqui também na sombra projetada, em vez de 0, vai ser 180. Pronto? Então, ele meio que criou, vamos dizer assim, um buraco, aparecendo a imagem do Hitler lá no fundo. Ctrl 0, e aí eu tenho essa imagem aqui bem interessante, certo? Lembra no começo que eu falei que o paletó do Hitler e do Putin não estava casando? A gente vai consertar isso agora. Como que nós vamos fazer? Vou pegar aqui essas 3 imagens, ó, o Putin, curvas e preto e branco. E vou segurar Alt, certo? Tecla de atalho V, agora, opa, selecionei as 3, segurei Alt e arrastei para baixo. Por que eu arrastei para baixo? Se eu arrastasse para cima, provavelmente essas 2 camadas elas iriam deixar de atuar somente nessa imagem e atuar na imagem como um todo. E agora, Ctrl Shift e colchetes para a direita. Então, o que eu venho aqui agora no Putin? Eu venho aqui no Putin, agora tem outro problema, eu tenho que jogar essas imagens aqui para baixo, tá? Embaixo da base papel, agora sim, na camada do Putin, eu seleciono a máscara e eu pinto ela toda de preto. Agora, com a máscara selecionada, tecla de atalho B para ativar o brush.
primeiro plano aqui em branco, eu vou aumentar o tamanho do brush e agora eu vou revelar aqui embaixo o paletó. Olha só como que casou bem essa curvatura aqui do queixo, ó. Ficou muito legal isso aqui, mas o paletó, esse não ficou bom. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos consertar isso aqui. Primeiro, eu vou revelar aqui, ó, toda essa imagem até o colete aqui do Putin, tá vendo? Perfeito. Esse pescoço é o pescoço do Putin. Aqui nós vamos deixar o pescoço do Hitler. Para isso, eu vou colocar meu primeiro plano aqui em preto e aí sim eu vou pintar aqui, ó, até o limite aqui do paletó. Perfeito. Aqui, certinho. Então, vou deixar aqui, ó, desse jeito. E aqui para baixo vai ser o paletó do Putin. Vamos lá. Vou fazer revelar isso aqui em toda a imagem. Eu vou dar uma aceleradinha e já já eu volto. Outra coisa importante que você está vendo aqui, que essa camada aqui de curvas, ela está apagada e atuando somente em certas áreas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui, ó, um Ctrl Delete, eu pintei ela toda de branco. Então você pode ver que agora ela está atuando na imagem como um todo, ó, antes e depois, tá? Eu acho que na verdade esse filtro aqui ele se torna desnecessário, então a gente pode apagar esse filtro e deixar somente o filtro aqui preto e branco. Estamos quase terminando, eu vou acrescentar agora só mais uma textura, que é essa textura aqui de papel colado, ó, está aqui, perfeito, clico, arrasto aqui, fechou, eu jogo ela toda para cima, vamos jogar ela todinha aqui para cima, perfeito, pronto, vou aumentar ela para ela ocupar a imagem como um todo, e aí eu mudo o Blend Mode para multiplicação. Eu vou dar aqui um duplo clique, dei esse duplo clique, então vamos lá. Slide branco para a esquerda, slide preto para a direita. É só para dar uma leve suavizada para não ficar algo assim muito marcado aqui na nossa imagem, tá? Então, eu acho que assim tá bem mais interessante. Nessa imagem do Putin aqui, eu acho que agora ela ficou um pouquinho escura, então eu acho que a gente ainda pode dar uma clareada a mais. Eu vou aqui, ó, em cadê equilíbrio de cores? Não, exposição. Eu vou aqui em exposição e eu vou aumentar isso aqui pouquinha coisa. Eu acho que aqui tá bom, vamos lá. Aumentei como um todo, vamos para... ele perde a parte ali do cabelo, né? Então vamos retirar isso aqui, de novo, vamos retirar isso e vou aqui para o filtro de curvas. Então curvas, aclareio um e escureço o outro. Vamos aqui nos meios tons e vamos clarear aqui um pouquinho de tudo. Eu acho que aqui agora tá ok. E essa textura aqui de papel, eu também acho que ela tá muito forte ainda. Vamos dar uma diminuída nela só para ficar umas marcas ali como se fosse um papel envelhecido. Então eu acho que agora, isso sim, agora... Eu acho que agora isso aqui ficou bem legal, tá? Bom, eu acho que você já aprendeu grande parte de como fazer essa nossa montagem, mas agora eu vou desafiar você. Eu vou deixar essa imagem aí na tela para você observar bem ela, a diferença que tem dessa imagem na tela para a imagem que está aqui no tutorial. E o desafio é, eu quero que você tente chegar nessa imagem que eu deixei para você na tela, para você tentar fazer esses detalhes. Mas não tem muito detalhe não, olha. Detalhe importante que tem, você pode observar o olhar do Putin, para onde ele está direcionado, é a mesma direção que está o olhar aí do Hitler. Então, como você vai fazer isso daí? Quero saber a sua solução, hein? Foi feito aí o recorte do fundo, muito simples, porque aquele fundo estava
misturando o rosto do Pucci com o fundo, não dando uma definição tão clara. Então, por isso, esses ajustes aí são muito importantes, porque não basta conhecer só do Photoshop. É importante você treinar o teu olhar. E aí eu também coloquei uma fonte que não tem um nome muito claro, que você não consegue ler o nome, mas você entende o que está escrito aí, afinal a imagem já é autodidata, vamos dizer assim, a imagem já fala por si só, mas eu acho que as fontes ali atrás dão um peso maior, ainda mais do jeito que essa fonte militar, bruta, dura, então eu acho que isso daí colaborou bastante aí para esse cartaz ficar, essa montagem ficar bem interessante. E se você fazer a sua versão aí, marca lá eu no Instagram, posta nos stories, me marca, tá aparecendo aí na tela o meu perfil, e todo mundo que fizer isso eu vou repostar também lá nos meus stories. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu tenho vídeo 3 vezes por semana, exceto quando eu estou fazendo estúdio novo. Falando tudo sobre Photoshop, design gráfico, rede social, tudo que envolve Photoshop, você encontra aqui neste canal. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Agora sim, saiu com floco.